Shalom, igreja, boa noite. Shalom, casais. Quem está feliz hoje nesse lugar? Amém. Eita glória. Olha, com o que fazem, né? Esses pastores. São bênção, viu? Estamos aqui nessa noite para chamar o nosso preletor. Quero apresentar a vocês o Gutenberg, esse homem de Deus, esse homem lindo. Eu desejo para vocês o que o Senhor fez comigo, viu? E com ele também. Que vocês encontrem uns casais, umas bênçãos desses que colocaram nas nossas vidas para nos transformar. Para estar aqui hoje, viu? Porque não é fácil, não. Então, vamos estender as mãos sobre ele, vamos apresentar ele ao Senhor. Senhor, aqui nessa noite, Pai, eu te rendo graça porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas, por tudo que irá fazer, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor, Pai, é maravilhoso, Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, nada somos sem Ti, Deus. Eu apresento, Senhor, a vida do meu esposo nas Tuas mãos, Pai. Pai, olha aqui, Pai, nessa noite, Pai, que tudo que vier, Pai, que venha para Ti, Pai, que tudo que sair da boca dele, Pai, que venha ser para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, faça com cada um nesta noite, Pai, o meu desejo de todo o coração, que o Senhor faça igual fez conosco, Pai. Coloca pessoas na vida de cada um, Pai, assim como colocou nas nossas vidas, Pai. Pai, eu te rendo graça porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, nos usa, Pai, assim como nós fomos, Pai, que as pessoas foram usadas para nos abençoar, Pai. Eu declaro que o Senhor abençoe cada um desses casais que estão aqui nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui presente, Pai, eu te rendo graça, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bom. Quanto misericórdia o Senhor teve nas nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor use, Pai, que cada palavra que vier, Pai, nesse lugar, Pai, seja para a honra, Pai, para a glória do Senhor. Que o Senhor, Pai, abra nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja nos usando, Pai. Pai, em nome de Jesus, tem uma palavra ao contrário, chega nesse lugar, meu Deus. Que o Senhor, Pai, que não deixe nenhuma palavra, Pai, mal fluir. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, quem não ave de rapina venha roubar essa palavra, porque é tudo para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Shalom, queridos. Boa noite a todos. Último culto do ano, culto de casais. Eita glória. Que responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade com muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E quero agradecer aos pastores de casais, pastor Ricardo, pastora Paulina, pelo convite. Também pastor Sidiclei, pastora Noêmia. Muito obrigado pelo convite. E para quem não nos conhece, está conhecendo agora, né? A Leana, minha esposa, nós estamos juntos há 19 anos. Tem mais alguém com mais de 19 anos aqui? De casamento? Tem, né? Pronto. 19 anos de união, mas casamento oficial no papel, quase 3 anos. A gente chegou aqui na Luz, conhecemos pessoas que nos ensinaram sobre a importância do casamento. E aí a gente só morava junto. E aí decidimos, aprendendo a importância do casamento. Portanto, se você está aqui, que ainda mora junto, entenda, Deus quer que você case. Porque você não bota um carro no nome de qualquer pessoa, né? E Deus te deu uma verdadeira máquina. Então, bote ela aí também no seu nome, amém? Bem... Nós temos Stephanie. Stephanie é minha enteada, mas eu considero minha filha, né? Stephanie está na minha vida desde os 6 anos de idade, mas hoje ela tem quase 26 anos. Mas ela veio com a gente aqui para Lagarto, mas depois casou e agora está lá em Canidé de São Francisco. Mas eu acho que deve estar ouvindo o culto. Se tiver, que Deus te abençoe. Bem, mas antes de falar das palavras que unem,
é importante nós falarmos das palavras também que separam, que distanciam os casais. Para a gente chegar até esse final aqui, palavras que unem. Infelizmente, muitos casais falam coisas que machucam um ao outro, né? Quem nunca fez isso? Eu acredito que eu não sou o único a falar. E a gente entende que uma palavra maldita ou mal colocada, ela pode abrir feridas que vai dificultar as cicatrizes. Quando a gente fala uma palavra dura para alguém, pode ser que o tempo demore a curar. Se a pessoa tiver uma certa rigidez, se ela for muito difícil de perdoar, essa palavra vai ficar reverberando na mente dela durante muito e muito tempo. E não é isso que Deus quer para o nosso casamento. As palavras erradas machucam, mas as palavras certas, elas constroem pontes que fortalecem os relacionamentos. Então a primeira pergunta de hoje é: quais são as palavras que você tem usado no seu casamento, no seu namoro ou nas suas relações? Quais são as palavras? São palavras que unem ou palavras que separam, palavras que distanciam? É bom a gente refletir sobre isso nessa noite. E infelizmente nós homens, nós temos uma certa dificuldade para tentar enxergar todo o esforço que a mulher faz no dia a dia para que ela se sinta amada, para que ela se sinta valorizada. Eu coloquei aqui o seguinte: nós homens muitas vezes não somos capazes de enxergar ou valorizar os esforços que nossas esposas realizam. Somos falhos em perceber o quanto elas se dedicam para manter um lar à altura do que nossa família merece. Elas cuidam dos filhos, do marido, trabalham fora e ao retornar para casa ainda têm que lidar com doses extras de cargas exaustivas de trabalho. Não é verdade? Não acontece muito isso? A mulher trabalha e mesmo assim chega em casa e ainda tem mais trabalho. E aí, diante de tanta correria, raramente ela recebe um elogio do esposo ou raramente ela é adorada ali pelo que ela está fazendo. Ela é reconhecida, é muito raro sair um elogio da boca do marido. E quando ela não é valorizada como ela merece, e aí ela se tranca dentro de si, o diálogo desaparece, a tristeza bate e o silêncio muda aquele ambiente de dentro de casa. Muitas vezes as mulheres estão em silêncio, mas a gente não está entendendo o porquê que ela está em silêncio. O que é que está fazendo que ela fique em silêncio? Por outro lado, se o homem não é reconhecido pelos esforços realizados em prol da família, e se ele também não recebe o elogio devido, o reconhecimento devido, esse cara também pode ficar um pouco frustrado, estressado e tudo mais. E eu fiz aqui uma pequena lista do que é que deixam os homens um pouco estressados. Atenção, mulheres, seu marido está estressado um pouco dentro de casa, anda calado, pensativo, tem uma lista aqui, é uma lista pequena, é menor do que a que vocês mulheres, porque vocês mulheres a lista é sempre maior, né? Mas veja, os homens, geralmente eles ficam irritados ou brutos ou tratam a mulher com ignorância por conta de alguns motivos. Eu acho que um dos principais é dívida ou falta de dinheiro. Geralmente os homens ficam irritados quando está assim. Se está devendo, dinheiro está pouco, aí o cara fica meio estressado. Quer ver estressar e quando a mulher vai dizer, preciso de umas compras. Aí o cara já está, meu Deus, e agora? Uma das coisas é indireta, mulheres. Deixa o homem estressado indireta. Vocês falam as coisas, mas não deixa claro o que é que vocês querem. Vocês querem que a gente adivinhe o que vocês estão querendo que a gente faça. Então, com o homem, é melhor ser mais diretas. Vocês ficam soltando coisinhas. Vai querer comprar uma caixinha dessa? Eu gostei de um negócio preto, não sei o quê. Não, mas é melhor, seja mais direta. No que é que vocês querem? Acusações indevidas. Dizer que ele está fazendo algo que ele não está fazendo. Alguém se identifica? Ninguém? Eita! Ah, que bom, meu irmão. Acusações indevidas. Cobranças exageradas e desconfiança sem motivo. Essas são uma das coisas que irritam os homens.
Você desconfiar dele o tempo todo. Mas agora também, homens, eu fiz uma pequena lista do que é que irritam as mulheres. O que é que pode irritar as mulheres? Walter explicitou aqui muito bem na dinâmica, na peça aqui. Falta de atenção. A mulher está falando com você e você não presta atenção no que ela está falando. Não ouve. Entra por um ouvido e saiu pelo outro. Isso deixa elas extremamente irritadas. Promessas não cumpridas. Amor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nunca faz. Nós homens temos que ficar atentos a isso. Opa! Falta de comunicação. Às vezes o homem é mais fechado, tem um cara que não gosta de falar muito, ela quer conversar sobre determinado assunto e a gente não está muito afim de conversa. Ou seja, a comunicação fica um pouco falha. E aí vem as discussões. Não demonstrar carinho também é uma dessas. O cara chega do trabalho cansado, a mulher às vezes descarrega um caminhão de assuntos, você passou muito tempo fora de casa e a mulher quer atualizar você de todos os assuntos, mas aí você não está com cabeça para isso. Essa falta de carinho, não amor, cheguei, está tudo bem e tudo mais, elas se irritam se você não der isso. Comparações, se você comparar sua esposa com sua ex-namorada, com sua mãe, com suas amigas, se prepare porque vai rolar um tapa. Tá vendo? É mais ou menos isso. Então, homens, vamos aprender nada de comparação, amém? Uma das outras coisas, falta de higiene ou falta de cuidados pessoais. O cara acorda, não escova os dentes, dá 10, 11, 12, meio-dia, 1 hora, não escova os dentes, fica lá sem tomar banho. Essa falta de higiene total e chega perto da esposa, dá aquela baforada, ela se afasta e ele pergunta, mas por que você está se afastando de mim? Por que será? Isso também irritam as mulheres, essa falta de cuidado. Agora tem outra coisa, vocês mulheres. E se o cara fica todo cheiroso, arrumado, e vai se perfumar para quê? Não dá para entender muito, né, as mulheres? Se o cara se arruma, fica cheiroso. Não, meu, é para você. Estamos assim para você. Pois é. E uma das coisas também que irrita as mulheres, falta de iniciativa dos homens. Às vezes a gente espera muito por vocês mulheres. Vocês estão percebendo que a lista das mulheres está grande, né? Elas irritam com muita coisa. Ciúmes exagerados, grosseria e também não lembrar das datas importantes do casal acaba irritando as mulheres. Aí você vai perguntar, mas Berg, por que você fez essas listas? Bem, eu fiz essas listas porque a maioria das brigas dos casais acontecem justamente por conta de alguns desses itens. Não necessariamente por todos eles, mas em alguns desses itens vai rolar uma briga, vai rolar uma DR por conta disso. E aí a gente sabe que briga traz palavras. E o tema, palavras que unem, mas ainda nós estamos nas palavras que estão afastando. Toda briga puxa palavras naturalmente ofensivas, duras e imbecis. Vocês concordam? Toda briga, a palavra da frente vai trazer a de trás. Se você fala algo que vai machucar sua esposa, fique tranquilo. Mulher não gosta de perder. Ela vai dar sempre uma relapada que a gente vai ficar, ixi, foi assim, crente? Pois é. Então vamos ver o que foi que está lá em Efésios capítulo 4, no versículo 29, diz assim, casais. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que concedam graça aos que ouvem. Paulo está nos dizendo aqui o seguinte, evite palavras torpes, mas o que é uma palavra torpe? Palavra torpe significa uma palavra corrupta, uma palavra impura, uma palavra suja, uma palavra inadequada. É isso que nós devemos evitar. Ele nos dá esses exemplos. Ou seja, se você como cristão tem o seu momento de briga dentro de casa, mas você usa palavrões, você usa xingamentos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o som está meio dividido, está normal para vocês? Se tiver, está ok. Usar palavrões e xingamentos, fofoca, gente. Uma esposa fala mal do marido ou o marido fala mal da esposa para terceiros. Isso é muito ruim, são palavras torpes que você coloca. Sarcasmos maldosos. O que seriam esses sarcasmos? Indiretinhas, piadinhas.
O cara, coitado do Denison, vai lá em casa, lava o prato, Lécia, lavou o prato, parabéns, não fez mais do que sua obrigação. Ao invés dela ver o esforço do cara, Denison, parabéns, meu amor, fiquei muito feliz porque você lavou os pratos. Continue assim. Aí Denison vai fazer o quê? Realmente agora eu vou passar a lavar os pratos, porque eu sei que ela gosta. E aí, uma outra coisa. A esposa pede uma coisa para o marido, mas o marido demora a fazer. Aí o coitado vai lá, meu amor, desculpa, cheguei agora, mas você ainda quer que eu faça? Se eu fosse esperar por você, eu já tinha morrido. Olha, o coitado se atrasou para fazer o que ela pediu, mas ela não reconheceu. Tá bom, meu amor, eu te entendo, me desculpa, na próxima vez eu vou chegar para te ajudar. Não fica mais fácil uma comunicação assim, que compreende um ao outro? Fica bem melhor. E outra coisa, se ela tem um marido que é mais alegrezinho, brincalhão, era para eu ter falado no início, mas ainda dá tempo. Se tiver alguns exemplos aqui que você se identifica, não foi ninguém que me falou não, viu? Eu não moro na sua casa não, eu só estou dando exemplo. Porque como é todo mundo casado, eu acho que a maioria das coisas acontece com os casados, então é mais ou menos isso. E aí se tem um marido que é brincalhão, tira brincadeira em tudo que é situação, e aí ela vai para amenizar a situação do marido e diz assim, não ligue não, ele é brincalhão assim mesmo, ele é sempre palhaço, esse abestalhado. Para tentar amenizar. Então, esse sarcasmo assim, essas brincadeirinhas, tudo bem, mas esse tipo de linguagem é tudo aquilo que não combina com alguém que segue a Cristo, por mais que seja brincadeira. Mas você está falando do seu esposo, você está falando da sua esposa. Entendeu? Então, o tom pode ser de brincadeira, mas na verdade, isso desvaloriza o parceiro, causa insegurança e cria barreiras na comunicação e também desgasta a relação, porque isso repetidas vezes vai trazer um certo desajuste no casamento. No mesmo versículo, Paulo diz que devemos usar palavras que sejam úteis para edificar os outros. Mas o que significa edificar? Edificar significa levantar, significa amadurecer, fortalecer espiritualmente. Em vez de destruir o outro, o cristão deve levantar o outro, seja com palavras. É claro que nem todo dia a gente vai estar bem, mas nós precisamos usar palavras que levante o esposo, que levante a esposa. É assim que a Bíblia nos orienta que façamos. Nós devemos encorajar uns aos outros, em vez de abrir a boca para destruir um ao outro. Eu reconheço que muitas vezes eu usei palavras torpes contra minha esposa. Não uma, não duas, várias vezes. E eu espero que eu não seja o único aqui. Mas essa proximidade com a palavra de Deus, ela também vai nos dar direcionamento de como é que a gente vai agir. Como é que a gente deve agir? Se nós seguirmos o nosso manual de vida, nós vamos aprendendo todos os dias como tratar a nossa esposa. E eu creio que eu lancei pedras contra ela. Palavras são pedras, são flechas que você lança. E eu creio que essas pedras que eu lancei machucaram ela de forma tremenda, que precisou Deus colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar a abrir os nossos olhos, para entender o quão ferida ela estava. E é para isso que Deus nos coloca aqui. Deus nos coloca também para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser tratados. Porque, como eu já falei, palavras são flechas. E uma vez que você lança essas flechas, ela não consegue mais voltar. Aí já foi, meu irmão. Aí você já machucou, aí você já feriu. E agora? O que é que a gente deve fazer? Paulo também diz que nós devemos usar palavras conforme a necessidade. Para tudo vai ter um momento certo. Isso significa falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Porque às vezes a gente quer falar, mas não é a hora certa de falar. Não é o momento certo para falar. Vai ter momento que a gente vai precisar calar. Vai ter momento que nós precisaremos ficar calados. E falar na hora certa é você entender que nem sempre é o que sua esposa quer ouvir, o que seu esposo quer ouvir. Às vezes nós precisamos falar duro, porque é falando dessa maneira que a gente vai construir ou conseguir alcançar o mesmo objetivo. É justamente sobre isso.
A gente tem que falar com sabedoria, com equilíbrio e amor. Mas não é fácil, né? Nem sempre é fácil falar com sabedoria, com equilíbrio e amor. Quem disse que a gente já tem um manual pronto para a gente falar assim? Antes de aprender essas coisas, a gente vai machucando. E é assim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4 e 7, diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O meu casamento quase acabou por conta de algumas situações como essa. Eu precisei revelar algumas situações verdadeiras. Eu precisei falar verdades para ela que talvez ela não suportaria. Mas é justamente isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas quando vocês buscam estar firmados na palavra de Deus, como eu já falei anteriormente, as coisas elas tomam um rumo que é um rumo de reconstrução. As palavras certas elas vão reconstruir. Vai doer quando você fala a verdade, mas ela vai reconstruir. E durante muito tempo na minha vida eu pratiquei algumas coisas que eu via e vejo hoje como infantilidade. Totalmente coisas infantis. Burrice atrás de burrice. Burrice atrás de burrice. E aí foi necessário acordar para a vida literalmente. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nessa noite a pergunta que eu faço para você é: homens, será que não está na hora de vocês deixarem para trás as coisas de meninos que você tem andado até hoje? Mulheres, será que não está na hora de você deixar as coisas de menina que tem te acompanhado até hoje? O relacionamento precisa amadurecer, precisa andar. Para frente é que se anda. É para frente que se anda. A pergunta também é, eu não sei se você está passando por isso, mas se não tiver, ótimo. Mas se tiver, reflita. Por que tanta briga nesse casamento? Por que tanta discussão? Por que tantas palavras duras um contra o outro? Por que tanta palavra sem sentido? Você está destruindo a pessoa que você diz que ama. Você está destruindo a pessoa que está nesse mundo, que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. Mas só que eu também te entendo, vai ter momento que a gente vai estar cegos espiritualmente. E a gente não consegue tirar essa venda dos olhos. A ignorância que a gente fala, a gente acha que está sendo machão, ou o cara, a mulher. Mas nós precisamos ter a humildade de Cristo para cuidar bem da pessoa que Deus colocou do nosso lado. Amém? Em Efésios 4, 2 e 3 diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Note que humildade, paciência e paz é o que une o casal. Humildade, paciência e paz mantém um casal mais unido. E por falar em união, a Bíblia também diz em Eclesiastes que melhor é serem dois do que um, pois se um cair, o outro levanta. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa passagem ela fala sobre parceria, apoio e força no casamento. Deus tem que estar presente. É Deus, você e seu marido. É você, seu marido e Deus. É uma mistura. E essa mistura fortalece. Sem Deus, meu irmão, nem tente. Quando Deus está no centro, o relacionamento resiste a problemas, tentações e dificuldades. Mas, infelizmente, quando as dificuldades surgem, muitos casais vão para a primeira opção mundana, que é separação. O mundo nos oferece separação, mas Deus nos oferece restauração. Essa é a parte boa da vida. Enquanto alguns casais pensam em separar, Deus pensa em restaurar. É por isso a importância do casal ler a Bíblia diariamente.
Quando o nosso pastor insiste, leia a Bíblia, leia a palavra, é porque a palavra ela vai nos fortalecer. Nós vamos criar raízes. E quando o vendaval vier, nós vamos estar fortes para essa dificuldade. Lá em Marcos 10:9 diz assim, ó, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É Deus falando para a gente. Quando um amigo do mundo vir, não, cara, deixa essa mulher para lá, deixa esse homem para lá. Mas Deus não está querendo que você faça isso. Existem casos que às vezes é necessário. Violência doméstica, por exemplo, pode ser um caso que abra espaço para essa separação. Mas Deus não quer que ninguém separe. O casamento tem origem e proteção em Deus. O casamento é uma instituição criada por Deus. Nós temos a opção de usar as palavras para o bem ou usar as palavras para o mal. Quem vai decidir? É você. Você pode usar a palavra para o bem ou para o mal. Você vai elogiar sua esposa ou não. Você vai abençoar ou amaldiçoar. É você quem decide, meu querido. Provérbios 18:21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quais são os frutos que você quer comer? O que é que você quer dentro da sua casa? Você quer paz ou discussão? Você quer briga, morte, facada? É você que decide. Mas como aqui só tem cristão, está todo mundo querendo bênção. Eita glória. Amém? Você pode, meus queridos, dar vida ou morte para o seu casamento, dependendo simplesmente da forma como você se comunica. A forma como você fala vai determinar se você vai ter carinho ou se você vai ter briga no final do dia. Às vezes, nós tropeçamos na nossa própria língua. Muitas vezes nós sentimos uma necessidade exagerada de falar. Não os homens, mas as mulheres, concordam? As mulheres falam, mas elas gostam de falar, elas sentem uma necessidade de falar. E por isso, muitas vezes, o homem não está muito afim de ouvir. Até porque comunicação não é só o que você fala. Comunicação, muitas vezes, é como o outro entende você. A comunicação efetiva, se você achar que você só vai falar, eu posso estar falando aqui agora, 2 pessoas podem estar me entendendo. O resto das 80, não. Porque comunicação não é como eu falo, é como o outro vai me entender. E lá em Tiago, diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós, homens, precisamos aprender a ouvir. Porque se a gente ouve mal, coitado do Walter Fran estava aqui dando exemplo, se a gente ouvir mal, nós vamos criar um problema. Se nós não tivermos com os ouvidos atentos, tanto é que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Eu acho que ele pensou o seguinte: ouça mais, fale menos. Pode ter sido isso. Então nós precisamos ouvir mais, ouvir com atenção, para evitar certas discussões exageradas. Mas se você está dentro de casa e está tendo brigas constantes por causa dessa falta de atenção, é importante parar, pelo menos contar até 10, para ver se a briga não acontece. Mas e se mesmo assim você esquecer de contar até 10 e começar a briga? Pronto, aí já foi. Agora já foi e não adianta mais nada. Adianta sim. Lá em Efésios 4:26 diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Se a gente não ouve bem, cria um problema, vai gerar uma briga, mas essa briga não pode estragar o nosso dia. Vocês concordam? Deus está nos dando uma direção, a palavra dele está nos dando uma direção. Beleza, você ficou com raiva, ok. Mas resolva isso. Em outras palavras, no bom e popular aqui, resolva o pepino no mesmo dia. Descasca esse abacaxi. Chupa essa manga. É assim que tem que ser. Não espere o outro dia. Tem casal que espera 7 dias. Peraí, briguei com ele hoje, daqui a 7 dias a gente se fala. Gente, nós somos cristãos, pelo amor de Deus, o que é isso? 7 dias sem falar com a esposa, sem falar com o esposo. Tem uns que ainda dizem: eu vou sair da cama. Não tem briga certa por sair da cama. Não tem essa, vou sair da cama, não dá. Aí não dá certo. Meu irmão, peça perdão. Se você brigou com sua esposa, peça perdão, peça desculpa, mas peça. De alguma forma,
Não importa, às vezes você vai dizer, não, mas eu não fiz nada, eu não estou errado. Mas não importa se você está certo ou errado. O que importa é o que é que você quer dentro da sua casa. Você quer paz? Se você quiser paz, realmente você vai lá e diz, não, meu amor, me desculpa, eu falei o que eu não deveria ter falado. E vamos tentar se acertar? Eu creio que é assim que deve ser. Eu creio que é assim. Sempre dá certo? Não. Não é? Não sempre vai dar certo. Mas a gente está tentando, a gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias nós estamos buscando algo diferente. Então, meus irmãos, nessa noite não importa quais foram as palavras que já foram lançadas. O que importa é que nós estamos aqui em busca de melhoria. Hoje começa uma nova história. É tempo de recomeço. O seu passado serve para você refletir e não mais para você repetir. Porque Deus nos dá um novo começo a cada dia. As palavras que você lançou, a partir de hoje você para e diz assim, cara, se eu lançar essas palavras contra ela, eu vou estar gerando briga dentro de casa. Para que eu vou falar isso? Será que o que eu vou falar realmente vai edificar? Será que ela vai ficar feliz ou ela vai vir com uma palavra mais dura contra a minha pessoa? E é assim, meus irmãos. As palavras que unem o seu casamento, você pode ter certeza que elas estão aqui, na palavra de Deus. Todas as palavras que você precisa ouvir, ela está aqui, na palavra de Deus. E uma das coisas que eu sei é que eu tenho consciência plena de que eu não sou o melhor marido do mundo. Mas eu tenho pedido a Deus nas orações para que Ele mude a minha mentalidade, para que Ele mude o meu coração, para que Ele cure os meus olhos, para que eu não olhe para onde eu não devo olhar, para que Ele cuide do meu caminho, para que eu não ande nos lugares que eu não devo andar. E é assim que a gente deve fazer. É assim que a gente deve fazer. Assim como Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, eu espero que Ele tenha me usado para falar com você. Não que eu seja um jumento, não é isso. Mas eu creio que a palavra de Deus tenha chegado a você. Eu agradeço aos nossos pastores pela oportunidade. Eu quero um dia ainda que minha esposa olhe para mim e diga assim, meu Deus, olha que maravilha que o Senhor fez na minha vida. Esse cara era o cara que eu queria casar. Eu estou a caminho, eu estou aprendendo. Mas eu creio em Deus que esse dia vai chegar. E o meu desejo é que se o seu casamento está passando por algum problema, a parte boa que eu posso dizer de certeza, cara, existe restauração. Existe restauração em casamento se você der a oportunidade, se você se aliançar com pessoas que querem o seu bem. E graças a Deus nessa igreja tem o Ministério de Casais, tem nossos pastores aqui que cuidam de famílias, que cuidam de pessoas. E isso é muito importante. Então, o meu desejo nessa noite é que o Senhor derrame bênção sobre a sua casa, derrame bênção sobre o seu casamento. E que entenda, qualquer dificuldade, se você estiver firmado em Deus, tem jeito, tem saída e tem solução. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima.